esse é o canal Ser Sustentável, eu sou a Vivi e sejam bem-vindos ao nosso vídeo Como Plantar Tomates, parte 2. Porque esse vídeo já tem a parte 1, se você não assistiu, vou deixar o link no primeiro comentário fixado, também vou deixar na descrição do vídeo e considero interessante você assistir aquela primeira parte, né, para você poder compreender melhor o desenrolar aqui do vídeo de hoje. E caso você já tenha assistido a parte 1, mas ainda não é inscrito no nosso canal, vamos se inscrever, hein? Dá uma força para o nosso trabalho. E vamos lá, sem muita demora, vamos direto ao que interessa, né? Então, no vídeo parte 1, a gente viu junto todo o processo, desde o plantio da semente, né, das mudinhas, até a formação ali de uma das possibilidades de substrato para plantio de tomate. Lógico que não é a única composição possível, né? Mas é uma que eu gosto bastante de utilizar. E hoje a gente vai fazer a manutenção aqui desses tomateiros que estão adultos, em fase de produção, né? Fazer manutenção, fazer adubação de cobertura, que é muito importante ser feita com frequência. E também fazer aí um controlezinho de pragas. Tudo bem simplesinho e que já tem outros conteúdos complementares aqui no canal. Eu vou indicando para vocês, tá certo? Então vamos lá. Bom, mas antes da gente começar a manutenção das plantas adultas que já estão no canteiro, vamos dar uma olhada aqui em como é que estão as nossas mudas, né? Que nós fizemos juntos. Então essa é aquela que a gente passou para o vasinho um pouco maior, uma delas. Pode ver pelo tamanho dela que obviamente ela já devia estar no canteiro há umas 2 semanas pelo menos, mas eu não tive tempo de fazer isso. E aqui também a gente tem as mudinhas que a gente semeou. Essas 3, na verdade essas 6 aqui foi as que a gente semeou junto. Mas teve um ataque de fungos aqui, até dá pra ver ainda. Essa aqui é uma planta que não estava tão atacada. Na verdade os fungos que atacaram os tomateiros adultos acabaram atingindo também a estufa porque eles estão próximos, né? E essas, acho que o tipo desse tomate que estava aqui, eu tinha plantado 2 tipos diferentes, né? Ele era mais suscetível, então ele estava muito atacado. Eu tive que cortar as mudinhas para não prejudicar o restante. Aí essas aqui agora a gente vai poder replantar todas elas também. Essa é uma muda feita de um galho chupão. E eu acho que aqui é bem interessante para vocês poderem ver. Pode ver que ela já está querendo largar florzinhas, né? Essa é uma vantagem que a gente tem com os chupões, porque como ele vem de uma planta já adulta, né, ele vai produzir muito mais rápido. Lógico, agora eu não posso deixar essa florzinha aqui, o correto é que eu retire a flor, sabe? Dá dó de fazer isso, mas é importante, porque agora a energia desse pé tem que estar na produção de raízes. Ele já está, inclusive, aqui, ó, largando um outro galinho chupão também, que a gente vai tirando. A gente quer que esse pé se fortaleça e não que ele já saia dando frutos agora, né? Então, eu vou passar essas mudas que já estão maiores, eu vou passar elas para o canteiro, mas essas aqui menorzinhas, algumas delas, acho que 2 delas, eu vou plantar em vaso. E agora vamos tratar dos nossos pés adultos aqui de tomate. Antes da gente fazer qualquer manutenção neles, a gente vai colher o que tem bom para colher, tá no ponto de colher, né? Então vamos colhendo esses frutos aqui. É interessante que as próprias frutas vão contando, né, a adubação que tá faltando. Então, esse tomate aqui, por exemplo, ele tá rachado. E isso é indicativo ou de que houve um padrão de rega muito irregular, ou seja, um dia faltou água, outro dia teve muita água, ou então da falta de cálcio. Porque o cálcio é o que, como para nós seres humanos temos o colágeno, que dá ali a elasticidade da pele, é o cálcio que dá essa elasticidade, no caso das frutas, né? Do tomate, berinjela, enfim, pepino. Então, a rachadura também pode indicar a falta de cálcio. E esse pé, ele tá com esse galho quebrado. Essa semana amanheceu com o outro galho dele também bem quebrado. Aí, acho que vai ter umas imagens aí pra vocês. E aí eu vou ter que tirar metade dele aqui. A parte que quebrou eu vou tirar, porque não adianta deixar, né? Só tá drenando energia. Vamos ver se a outra parte consegue
Já garantimos os tomates da semana. Agora vamos tratar e cuidar os pés pra gente continuar tendo tomates nas outras semanas. Algo importante pra gente garantir a produtividade dos pés ao longo de alguns meses é a gente tá sempre fazendo a adubação de cobertura. É uma adubação, reforço de adubação que a gente faz a cada 30 dias. E ele é importante para que os pés, né, possam ter sempre novos nutrientes aí à disposição para poder tanto largar mais flores como conseguir formar novos frutos. Então, a gente vai fazer agora essa adubação. Para isso, eu vou retirar essas ramas de batata que estão aqui, porque o objetivo das... Na verdade, elas nasceram espontaneamente. Eu deixei as batatas porque pode ver como as folhas delas estão bem comidas. É porque os bichinhos preferem comer as folhas da batata do que as do tomate. Então, ela acaba sendo uma auxiliar aí para evitar que muitos bichinhos ataquem os tomateiros. Só que agora, para poder fazer essa adubação, eu vou tirar essas ramas. Ela vai acabar brotando novamente depois. E depois que a gente tiver colhido os tomates, que não tiver mais os pés aqui, aí a gente vai ver se produziu alguma batata também. Mas como a gente vai tirando as ramas, nem sempre a gente vai conseguir colher alguma coisa, né? Vai ser pouca coisa que a gente vai colher de batata. Outro fator interessante, tanto de ter essas plantas rasteiras, como o caso da batata, ou também da utilização aqui das coberturas secas, é que não se desenvolvem quase plantas, ervas daninhas, né, no solo. É bem pouquinho, uma e outra que aparece, e geralmente onde aparece alguma é num ponto onde ficou descoberto por alguma razão. Então, se o solo está coberto, via de regra, não nasce ervas daninhas. Então, agora a gente vai afastar aqui um pouco essa adubação de cobertura que é mais superficial e fazer a adubação. Só o que tá bem superficial. Isso aqui eu já não mexo, ó. Já tá se incorporando no solo, sabe? Então eu só vou tirar bem por cima de leve para poder adubar. Eu só afasto a palha superficial porque eu não gosto de revirar a terra. Eu acho que não tem essa necessidade. A gente vai colocar a adubação de cobertura com as regas, ela vai descendo. Como eu falei lá no começo do vídeo, a única exceção seria o calcário, porque o calcário, né, o cálcio, é o único nutriente que não desce. Mas os demais, eles vão descendo e a própria planta também vai subindo as raízes e vai utilizando na medida que vai precisando. Então, bora fazer essa adubação. Para fazer a adubação de cobertura, eu vou colocar cerca de 1 litro de esterco de gado curtido e umas 2 colheres de sopa, mais ou menos, de farinha de ossos. Essa agora é só farinha de ossos pura. Eu compro ela pronta, mas também dá para fazer em casa. E o esterco de gado, você pode pensar que talvez 1 litro seja muito. Seria se você estivesse usando esterco de galinha. Mas para o esterco de gado não, porque quanto maior o animal, né, menos nitrogênio tem no esterco. Então, no caso do gado, tem um índice menor de nitrogênio, então a gente usa 1 litro por planta. Como já está entardecendo, eu não vou poder mostrar o processo completo de todos os pés para vocês, mas eu vou mostrar aqui nesse pé o que eu vou repetir em todos os outros. Então, eu vou, ao redor aqui do pé de tomate, né, eu vou colocar o esterco, né, vou colocar assim ao redor, como se fosse circundando ele todo. Eu não vou colocar bem encostado no pé aqui o esterco, né, mas vou deixar próximo assim. E vou também, da mesma forma, espalhar a farinha de ossos aqui ao redor, porque as raízes do pé estão por tudo aqui ao redor. Deixar ela bem espalhadinha. E eu vou cobrir com composto orgânico. Aquela mistura de composto com terra, pode ser, ou só composto, se você tiver bastante. E eu vou chegar um pouco mais desse composto aqui na base do pé. Lembra da formação das raízes, né? Porque mesmo que o pé esteja adulto, ele segue formando novas raízes. Então eu vou fazer aqui esse montinho de adubação ao redor. E aqui em cima, depois que eu tiver feito esse mesmo processo em todos os pés, eu só vou chegar a palha seca, numa camada bem grossa.
Camada grossa que eu digo é um tanto assim, ó. Pelo menos isso de palha. Deixar bem fofinho. E aí, regar. E a rega a gente sempre faz, né? Uma vez por dia ou a cada 2 dias, se o clima estiver muito úmido. Aí sempre vale o teste do dedinho. Você vai, afasta a cobertura, vê se o solo tá úmido. Aí se tiver bastante úmido, não precisa regar. Se não, é bom regar. Além da adubação de cobertura, outra manutenção muito importante que se faça nos tomateiros para que a gente tenha chance de colher tomate é o controle de pragas. E esse você não vai fazer uma vez só por mês, não. Você precisa estar toda semana olhando, né? É bom ter um controle preventivo que você aplique a cada 15, 20 dias, caso não tenha surgido nada. E se começou a surgir, aí você precisa aplicar com mais frequência. Eu vou aplicar aqui hoje o óleo de NIM, porque o óleo de NIM, ele serve para o controle da maioria das pragas do tomateiro, desde mosca branca, traça do tomate, que inclusive eu quando fui colher eu vi um tomate que estava começando a estragar assim na parte de cima, perto do ganchinho, e provavelmente na hora que abrir ele eu vou encontrar uma tracinha lá dentro. Ela é tipo uma ruguinha que aparece dentro do tomate, assim, e ela vem por aqui. E o óleo de NIM, já tem um vídeo sobre ele aqui no canal, vocês podem pegar mais informações lá. Ele é um repelente para a maioria dos insetos, então ele vai manter aí essa tracinha longe, né? Porque ela vem no formato de uma borboletinha e depois ela coloca os ovinhos, vira a larvinha que entra no nosso tomate. Então é bom aplicar sempre, né? Aqui a gente já viu juntos também, já fizemos juntos, inclusive tem um vídeo aí no canal, o controle de fungos, né? Então, a aplicação da calda bordaleza, por exemplo, é boa para controlar fungos. Mas mesmo o óleo de NIM, ele ajuda a retardar o surgimento dos fungos, que é praticamente impossível que eles não surjam, né? Mas o óleo de NIM ajuda a retardar. Só que o principal fator dele, né, a principal função dele é mesmo repelir os insetos. Então essa aplicação do óleo de NIM, você vai fazer como? Se você não tem nenhuma praga instalada, você pode aplicar a cada 15, 20 dias, apenas como preventivo. Se você identificou que começou a surgir algum percevejo, enfim, mosca branca, qualquer praguinha, você vai e aplica com mais frequência, tá? Tenta aplicar uma vez por semana e observe o resultado. Se aquela população está diminuindo, você pode continuar assim. Se não estiver diminuindo, você vai ter que talvez por um período, aí umas 2 semanas, aplicar a cada 4 dias, a cada 3 dias, para dar uma diminuída mesmo significativa nessa população que está atacando. Não precisa acabar completamente. Você vê um inseto no teu tomateiro, não é um problema. O problema é quando você começa a ver vários, certo? Então, aí nesse caso é bom você fazer os controles mais frequentes. Aqui no canal nós já temos outros 3 vídeos que falam sobre aqui o cultivo dos tomates. Também temos vídeos sobre o óleo de NIM, sobre o combate dos fungos, que são vídeos bem específicos caso vocês estejam enfrentando esses problemas. São todos vídeos complementares, então o que você não encontra em um, você vai encontrando talvez em outra informação. Mas o que é importante que vocês compreendam é que se nós queremos plantar na nossa casa os tomates e possamos colher frutos bonitos, né, que possam vir a suprir aí a nossa necessidade, o nosso consumo, a gente precisa ter cuidados constantes com eles. Por quê? Todas as plantas exigem cuidados em algum nível, mas o tomate está no topo, é das plantas que mais cuidados exigem. E para que a gente normalmente vá lá na feira e encontre um tomate bonito para comprar, o produtor é que teve todos esses cuidados, né? Teve todo esse trabalho. Então, se a gente quer plantar na nossa casa e poder colher tomate realmente, enfim, na quantidade que supra ali as necessidades da nossa família, pelo menos por um tempo, somos nós que temos que ter esses cuidados todos. Então, não dá para plantar e largar e só ir olhar de volta dali um mês. Você tem que estar o tempo todo vendo o que aquela planta está precisando e dando esse suporte para ela, tá certo?
Eu espero que vocês tenham gostado, que o vídeo tenha sido útil e possa aí agregar no cultivo de vocês. E a gente se encontra aqui no nosso próximo vídeo, mas não se esqueçam, hein? Se inscrever no canal, deixar um like e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!